Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, né? Essa é a classe Líderes de GECEL, meu nome é Helenice, né? E vamos dar início, né, com uma oração a essa aula de hoje, amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir, Senhor, a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, alcançar muitas pessoas, Senhor, através deste ensino, que todos aqueles que estão ouvindo, né, e assistindo, Senhor, sejam tocados e possam estar aprendendo algo mais de Ti, Senhor, através dessa aula, Senhor. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como você já sabe, né, a missionária Denise falou na aula anterior, né, domingo passado, nós começamos uma nova série, né, de aprendizado aqui nessa sala de aula. Nós estamos com um módulo Liderança, é o nome da revista que nós estamos usando, né, para essa nova série, e nós dividimos essa aula. A Denise deu a primeira aula semana passada, e hoje nós vamos ter a segunda aula, né, a segunda lição. E o tema dessa lição é líderes que o Senhor usa. Olha só, irmãos, bem para nós mesmos, bem para essa sala mesmo, né, irmãos? Líderes que o Senhor usa, tá? Eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa aqui pra gente, com certeza, tá bom? Vamos então abrir a palavra de Deus. Nós vamos iniciar com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Capítulo 1, minha Bíblia já está aberta, né? Versículo 26 ao 29. Amém, irmãos? A vocação dos santos. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir nada às que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Irmãos, Paulo, aqui nesse texto aos Coríntios, ele nos explica, né, de uma forma muito clara o tipo de líder, né, que Deus usa. E isso, irmãos, deve estar muito claro também no nosso coração e na nossa identidade, né? Nós não devemos ter vergonha dessa realidade e nem colocar nenhum obstáculo, né, irmãos, nenhum empecilho para que isso aconteça, né? Isso é um fato, né? Deus, ele nos chamou, irmãos, para que a glória e a honra sejam dadas inteiramente a Ele. E o que o Paulo está dizendo aqui, né, para essa igreja? O que ele está dizendo aqui vale para nós também, irmãos. Vale para os dias de hoje também, com certeza. Olha o que ele está dizendo. Meus irmãos, vocês foram chamados para o reino de Deus, mas não por causa do que vocês são, né? Não por causa do que vocês fazem e nem por causa do que vocês possuem, mas sim por causa do que Cristo quer fazer na vida de vocês, né? Por causa do amor incondicional que Ele tem por cada um de vocês. Ah, que lindo, né, irmãos? Glória a Deus, né, irmãos? Olha só, irmãos, aqui Paulo fala, né, que Deus, Ele não te chamou por aquilo que você é, mas justamente por aquilo que você não é. E sabe por quê, irmãos? Porque Ele quer ser em você, né? Todos nós, irmãos, nós devemos ter a certeza
de que nós fomos chamados para liderar, mas não foi porque Deus viu algo potencial em nós. Não. Pelo contrário, irmãos, Deus ele nos chamou justamente porque nós não tínhamos nenhum potencial para isso. E sabe por quê? Sabe por quê, irmãos, ele fez isso? Por quê? Porque para a liderança, para o domínio e para a autoridade, né, ser exclusivamente, somente dele. Né? Aqui, olha, Paulo começa o texto, né, afirmando, né, que dentre os irmãos não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Tá vendo? Aqui no 26, olha só, ele afirma isso. E o que isso significa, irmãos? Isso significa que Deus não nos chamou por causa da formação intelectual que a gente possa ter, né? Lembrando, e é importante, né, a gente entender o significado dessa expressão. Irmãos, olha, sabedoria, ela vem do saber, né? E aqui nesse caso, né, a carne, nesse caso, não, Paulo não está dizendo que significa uma natureza pecaminosa, não, mas sim uma natureza natural, tá? Ou seja, uma sabedoria que não vem de Deus, né? Uma sabedoria que não é celestial, né? Mas também não é pecaminosa, né? Aqui Paulo tá se tratando de uma natureza natural, humana, tá? É uma sabedoria que vem do homem, tá? Não é uma sabedoria pecaminosa, uma sabedoria natural que vem do homem, tá? E os coríntios, irmãos, eles eram gregos. Eles eram considerados muito sábios naquela época, né? Mas perceba que Paulo, ele afirma aqui que Deus não chamou nenhum deles por causa do diploma ou da formação que eles pudessem ter. Não. Irmãos, olha, Deus, ele não leva em consideração a nossa graduação e ele não leva em consideração a nossa formação. Nada disso é fato relevante, né, para ele nos escolher, né, para liderar. Ele não leva em consideração nada disso, né? Irmãos, olha, Deus, ele não chama os capacitados, né, mas ele capacita os chamados. Isso é fato, né? Na Bíblia, a gente pode ver muitas pessoas incapazes, na qual ele capacitou, e elas fizeram uma obra linda, né, através da mão poderosa de Deus. Olha Moisés, né? Irmãos, vocês acham que Moisés, ele abriria o Mar Vermelho se não fosse o poder e a capacitação que vem de Deus? Nunca. Simplesmente nunca, né? E na Bíblia, irmãos, tem outros homens, né, que ele capacitou. Olha Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? Apóstolo Paulo, que inclusive nós estamos trabalhando no texto que ele escreveu. Ele era um seguidor dos discípulos de Jesus, né? Pedro era um homem simples, um simples pescador naquela época, né? E vários outros homens, irmãos, que foram usados de uma maneira extraordinária. E é assim, irmãos, nos dias de hoje, né? Hoje, irmãos, nós podemos ver muitos homens e muitas mulheres que tiveram passado terríveis, mas que hoje são pastores, são missionárias, são obreiros excelentes na casa do Senhor Jesus, né? E é assim que Deus faz. Irmãos, Deus, ele pega o improvável e ele torna possível nas mãos dele. Aleluia, glória a Deus, né? Olha, ele capacita e ele usa, né, da maneira que ele quer. E Paulo fala aqui, ó, que para o mundo isso é loucura. E é mesmo, né, irmãos? Por quê? Porque para o mundo, irmãos, o que vale é o melhor, o que vale é o maior, o que vale é o que tem diploma, o que tem mais poder, não é verdade? Só que no reino de Deus, isso se inverte. No reino de Deus, irmãos, não é dessa forma, né? As pessoas devem perguntar assim, né? Com certeza.
que é que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias? Né? Deus, ele poderia escolher os melhores, né? Ele poderia escolher os mais intelectuais, os mais inteligentes, né? Aliás, seria muito mais fácil, né, irmãos? Com certeza. Mas, irmãos, Deus, ele sabe de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, né? E é aí que a gente vê o poder de Deus, irmãos, né? Ele sabe, irmãos, que se fosse dessa forma, muitos irmãos iriam ganhar a honra e a glória que é de Deus. Amém? Irmãos, olha só, tudo que nós fazemos, né? Tudo que somos e tudo que temos, não é para nos glorificar, é para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos abrir em Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos abrir. Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e 11. Olha, prestem atenção. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus. Olha o que Moisés disse a Deus, irmãos. Sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Tá vendo, irmãos? Moisés, ele questionou, né, essa ordem, essa ordenança que Deus deu a ele, né, irmãos? Irmãos, quando Deus escolheu Moisés, ele não estava realmente capacitado, né? Moisés, ele tinha muitos problemas, ele tinha muitas fraquezas, ele tinha um temperamento muito forte, né? Mas Deus escolheu, irmãos. Por quê? Porque é assim que Deus faz, ele escolhe quem ele quer, né? Ele pega quem ele quer, irmãos. Ele trabalha na vida da pessoa e a usa para esse propósito. Olha o que Deus responde para ele no versículo 12. Olha, e disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houvesse tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste momento. Tá vendo? Deus fala para ele, irmãos, olha o que Deus fala. Certamente eu serei contigo. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Quando ele nos escolhe, irmãos, ele nos capacita e ele está conosco, irmãos. Ele está conosco, nós não estaremos sozinhos. Né? Ele mostrará, irmãos, que é Deus nas nossas vidas, mesmo a gente tendo medo, mesmo a gente tendo falhas, irmãos. Deus sabe disso, Deus conhece o nosso coração, né? Mas o que ele faz? Ele gera milagre em nós, gera cura, ele gera transformação, ele nos trata, irmãos, ele nos molda, né? Como ele tratou Moisés. Olha só, Moisés, ele se tornou libertador, irmãos, do povo de Egito. Amém, aleluia, glória a Deus por isso. Mas por quê? Porque Moisés, ele passou por cima desse medo, dessa insegurança que ele tinha. E ele deixou, e ele aceitou, entendeu? O chamado, né, que Deus tinha na vida dele, o propósito que Deus tinha com ele. Ele aceitou, né? E Deus foi na vida dele. Amém, irmãos? É difícil compreendermos isso, né, irmãos? É mesmo. Pois a nossa arrogância, irmãos, ela é colocada no chinelo, né? Saber que Deus, irmãos, não precisa do nosso diploma. Saber que Deus, irmãos, ele não precisa de nada que nós possamos ter, né? Para a obra que ele quer operar através de nós, né? É difícil, mas é verdade, irmãos, né? Deus, ele tem tudo que ele precisa para desempenhar o seu serviço,
né? E ele mesmo já colocou disponível isso para nós, irmãos. Olha o que ele fala em Efésios, capítulo 2, né? Versículo 10. Vamos ler. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Olha só, Efésios. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Né? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Aqui ele está dizendo que as obras, irmãos, elas já estavam de antemão, né? Em algumas versões está escrito antemão, né? Ou seja, ele já tinha, irmãos, preparado essas obras já estavam preparadas para que nós pudéssemos andar nelas. Olha só, Deus já tinha preparado. E ele fala aqui, olha, criado em quem? Olha lá, criado em quem, irmãos? Em Jesus, irmãos, em Cristo. Portanto, irmãos, nenhuma coisa boa, nenhuma que nós possamos fazer hoje são mérito nosso. Não, mas o mérito está lá, na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus, irmãos. O mérito está lá, na cruz do Calvário, tá? E Paulo aqui no texto, irmãos, ele continua dizendo que dentre os irmãos também não foram chamados, né, os poderosos. Paulo está apontando aqui, irmãos, para aqueles irmãos que tinham alguma influência, né, através de seus bens, né? Ou seja, Paulo está falando de quem? Dos ricos, né? Isso significa que Deus, irmãos, ele também não nos chamou por causa da nossa conta bancária, né? Nem por causa dos bens que nós podemos possuir. Deus não precisa, irmãos, do nosso poder financeiro para nos usar na obra. Não, de jeito nenhum. Olha o que fala Juízes, capítulo 6, versículo 13 e 15. Juízes, capítulo 6, versículo 13 e 15. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desempenhou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vá nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Olha, irmãos, tá vendo? Isso é Gideão falando. Gideão, irmãos, ele tinha medo, né? Ele se escondia. Ele era cheio de dúvida, não muito diferente de Moisés, né? E ele se achava o menor, se achava o mais fraco, achava que era o mais pobre, né? O mais pequenino, o menor da sua família. Mas Deus usou, irmãos, Gideão de uma forma tremenda. Gideão foi escolhido por Deus para libertar aquele povo dos medianitas, né? O Senhor usa, irmãos, cada um de nós, apesar das nossas limitações. Deus, ele nos pega, irmãos, pode ter certeza. E ele muda a nossa história. Aleluia! Ele muda a nossa história. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é grande. Porque ele é poderoso. Entendeu, irmãos? Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso, irmãos, aqui, né? E Deus, irmãos, quando a gente permite Deus nos usar, pode ter certeza, ele não faz coisa pequena. Oh, aleluia, não faz, irmãos. Deus, ele gera coisas grandes em nossas vidas, porque ele é um Deus todo-poderoso. Ele pode todas as coisas, irmãos. É só a gente permitir. É só a gente deixar, né? Olha só,
Olha só o que essa Bíblia aqui, que eu já falei para vocês, Juízes 7, versículo 10, olha o que ela fala aqui no rodapé, né? Aqui embaixo, né? Nos comentários, eu achei muito interessante, olha, Juízes 7, 10. Deixa eu achar aqui, peraí, nossa, Juízes. Ah, pera só um minutinho. Juízes, aqui, irmãos, ó. Se você ainda estiver com medo de atacar, não fique. Deus conhece o nosso coração e se importa com ele. O Senhor tomou a iniciativa de tirar qualquer último temor que Gideão pudesse ter. Você ainda tem alguns temores? Peça a Deus que livre você deles. Amém, irmãos? Tá vendo, irmãos? Então, se nós tivermos algum medo, algum receio, algum temor, algo, né, que tá falando aqui na nossa mente, né, nos impedindo, irmãos, de deixar Deus nos usar, né, fale com o Senhor, né, fale com o Senhor e peça para Ele tirar esse medo. Amém, irmãos? Peça, né? Irmãos, Deus, Ele não nos chamou porque algo em nós, antes de nós sermos chamados por Jesus, o atraiu. Não, de jeito nenhum. Ele nos chamou, irmãos, sabe por quê? Porque Ele tinha um propósito com as nossas vidas, né? Aliás, irmãos, nada do que a gente faça aqui nessa terra vai chamar atenção ou vai impressionar Deus. Não vai, né? Porque tudo que a gente faz aqui depende de quem? Exclusivamente dele. Exclusivamente dele. Então, nada vai impressioná-lo, irmãos. Deus também não nos chamou, irmãos, como diz aqui no texto, né, de Coríntios, por causa da nossa ascendência, por causa do nosso sobrenome bonito. Não, né? É porque, irmãos, Deus, Ele não leva em consideração se você tem um nome de nobreza, né? Ele não leva isso em conta, né? Ele não precisa nada disso, irmãos. Paulo diz, olha, Paulo foi bem claro aqui no texto nosso, chave, né? Por que é que foi que ele nos chamou, né? Ele foi bem claro aqui, irmãos, né? Olha, Deus nos escolheu e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, né? E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, olha, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Está dizendo aqui, né? Vamos ler Samuel, 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Vamos ver, 1 Samuel 16, vamos ver o que fala aqui. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, né? O homem vê o exterior, pois o Senhor o coração. Aleluia, irmãos. Olha que coisa mais linda. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Que Ele nos vê de dentro para fora. Ah, que coisa linda, irmãos. Deus, Ele olha para o nosso coração, irmãos, né? Deus nos conhece e Ele olha, irmãos, o que nós temos, ó, aqui dentro, lá dentro do nosso coração. É isso que Ele olha, irmãos, né? Então, irmãos,
Nunca, nunca nós devemos permitir, né, que a arrogância, o orgulho encha o nosso coração, né, fazendo-nos sentir merecedor, né, de qualquer feito poderoso que nós possamos estar vivendo na nossa liderança. Amém, irmãos? Nunca, irmãos, nós devemos colocar o mérito da bênção em nossa liderança, em nossa oração, em nosso jejum, eloquência ou sabedoria, tá? Nós devemos, irmãos, sempre nos lembrar, sempre nos lembrar, né? Que se algo tem acontecido, é porque Deus resolveu nos abençoar. E isso não tem nada a ver conosco, irmãos, nada a ver. Às vezes eu mesmo me pergunto, sabe, irmãos? Eu mesmo me pergunto, falo, Senhor, por que eu? Por que eu? Né? Eu me pego, às vezes, em alguns momentos também, irmãos, me perguntando isso. Eu não me acho assim, capaz, sabe? Eu falo, Senhor, né? Tem tanta gente melhor, né? Tanta gente com um potencial melhor. Por que eu, irmãos? Eu pergunto isso para Deus, né? Por quê? Se fôssemos analisar naturalmente, irmãos, como diz aqui no texto, né? Nós éramos fracos, nós éramos loucos, né? E desprezíveis. Amém, irmãos? Mas Deus está comigo. Deus está comigo. Como ele disse ali para Gedeão, como ele fez com Moisés, né? Como ele fez, né, na vida de Paulo, né? Como ele fez na vida de Mateus e na vida de tantos outros, de Davi, né, irmãos? Deus está comigo. E eu sinto isso, irmãos, aleluia, glória a Deus, né? Isso tudo, irmãos, é para que a glória seja exclusivamente dele, né? Então, se algo está acontecendo conosco, é pela graça dele, é através da graça dele, irmãos, amém? O favor e a graça do nosso Senhor, irmãos, deve ser as marcas da nossa identidade. A gente tem que ter essa convicção, a gente tem que ter esse entendimento, tem que saber tudo que a gente faz, irmãos, não é mérito nosso, não é. É mérito, como foi falado aqui, é mérito do Senhor. Amém, irmãos? E para finalizar, olha, vamos ler de novo o versículo 29 do nosso texto-chave. 29. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aleluia. Então, o Senhor está nos mostrando, irmãos, que a finalidade maior está aqui nesse versículo. Não é para ninguém se vangloriar diante dele, mas a glória do Senhor tem que ser dada a ele. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, glória a Deus. Né, irmãos? Essa foi a nossa segunda aula hoje, né, desse módulo. Eu espero que vocês tenham entendido, irmãos, compreendido, tá, irmãos? E aceitado, né, aqui o que foi dito hoje, tá, irmãos? E que nós possamos, irmãos, né, entender, né, e deixar Deus nos usar, irmãos, e tirar qualquer obstáculo, qualquer empecilho, irmãos, né, que esteja ali atrapalhando a gente, irmãos, a nossa vocação, né, o trabalhar de Deus na nossa vida. Vamos deixar Deus nos usar, irmãos, vamos dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. Deus tem um propósito, irmãos, para com as nossas vidas, e se nós aceitarmos isso e deixarmos, Deus vai, irmãos, trabalhar nas nossas vidas e nos usar para o seu propósito. E através disso, irmãos, nós iremos ganhar muitas almas, né, irmãos? Nós vamos realizar a obra do Senhor com excelência. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, né? Abençoe a mim, a todos que estão ouvindo, né? E que essa aula, esse estudo, né, que a gente teve hoje, irmãos, entre verdadeiramente o nosso coração, na nossa mente. Amém, irmãos? Vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, tá bom? Um beijo a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado por estar aqui comigo mais um domingo, tá bom?